Estão conseguindo aí me ver direitinho agora? Não travou não? Vê aí se vocês estão conseguindo me ver direito. Estão conseguindo? Me dê um feedback aí pra ver se todo mundo tá conseguindo. Se tá dando certo. Porque a internet aqui realmente deu uma oscilada aqui. Eu não sei o que foi que aconteceu não. Bora lá, vamos dar continuidade aqui. Pronto. Ficou de boa agora. Eu acho que deu uma osciladazinha na internet. Eu acredito que foi. Aí finalizou aqui. Tá de boa? Pronto. Vamos continuando aqui. Ver como foi. Ver se todo mundo tá entrando. Tá de boa. Beleza. Bora lá. Bora lá ver se volta. Simbora. Vamos embora. Vamos embora lá pra gente começa a continuar a nossa brincadeira. Bora lá. Pronto. Falando sobre a competência. A respeito da competência. Competência é uma atribuição legal. Como eu já falei para vocês. Essa atribuição legal, ela é imprescritível, ela é imodificável, ela é intransferível, ela é irrenunciável. Tranquilo. Ela tem essas características. Tranquilo? Beleza, Guilherme. Entendi essa parte. Mas existe a possibilidade das exceções. Que exceções são essas? A delegação e a avocação. Delegação e avocação. Delegação é o que, Guilherme? É o poder para praticar o ato. Não necessariamente precisa um subordinado receber essa delegação para praticar o ato. Essa delegação ela pode ser revogável a qualquer tempo. Não é todo ato administrativo que pode ser delegado. Existem alguns atos que existe a vedação para acontecer a delegação. Quais são esses atos que não podem ser delegados, Guilherme? Lembra da cenoura, competência exclusiva, atos normativos, decisão de recursos administrativos. Esses atos aí não podem ser delegados. Como também tem a possibilidade de avocação. O que é avocação, Guilherme? É o chamamento. É puxar uma competência que é de um subordinado seu para você. Beleza? De boa? Tranquilo. Mas essa competência, essa avocação só vai acontecer de forma temporária, de forma excepcional, e nem todo ato pode ser avocado. Os de competência exclusiva não podem ser avocados. Beleza? De boa? Bora agora para a finalidade. Vamos para a finalidade. Finalidade. Guilherme, a finalidade, o COFINFOMOB, a finalidade sempre é o quê? Sempre é o interesse público. Sempre é o interesse público. A finalidade sempre é o interesse público. Aqui nós estamos levando em consideração os princípios basilares. Princípios basilares. Que princípios basilares são esses, Guilherme? Princípio da indisponibilidade. Princípio da indisponibilidade e o princípio também da supremacia do interesse público. Beleza? Nós temos esses dois princípios. Os princípios basilares estão relacionados à finalidade. Tranquilo? Eles estão relacionados à finalidade, que é sempre o interesse público. Tranquilo? Então, bora agora para a forma. Forma. É outro elemento, é outro requisito de validade. Vamos lá para a forma. Guilherme, a forma. Me fala algumas características da forma. Como é que essa forma se materializa? Essa forma sempre é aquela prevista em lei. Sempre é aquela prevista em lei. É aquela que tem como objetivo ou como regra ser de forma escrita. Mas existe a possibilidade de outras coisas se materializarem em vez da escrita. Como eu já dei o exemplo para vocês. Gestos,
apitos. São formas que materializam os atos administrativos sem ser a forma escrita, que é a regra. Nós temos essas exceções que são previstas em lei, como eu acabei de te dar exemplos. Tranquilo? Tranquilo, Guilherme, mas aí vocês precisam saber do seguinte. Nós temos uma palavrinha chamada motivação, que ela está dentro da forma. Aí existe a primeira pegadinha que as bancas costumam cobrar. Ela diz que a motivação é um requisito de validade, é um elemento de um ato administrativo. E aí você já lembra, motivação não é elemento de ato administrativo, não. Motivação está dentro da forma e quer dizer o que, Guilherme? A motivação nada mais, nada menos é do que a exposição dos motivos. É algo movimentado. É contar a historinha de fato de tudo que aconteceu. Eu, servidor público, subi na mesa, tirei a roupa e dancei o conga la conga. Essa é a motivação. E aí, para pessoas que têm essa conduta, essa exposição dos motivos, aí você vai aplicar o próximo elemento. Que próximo elemento é esse, Guilherme? Aí é o motivo. Que o motivo nada mais, nada menos é do que a situação fática, a situação jurídica. Situação fática, a situação jurídica. Diz desse jeito na Lei 8.112. Conduta escandalosa na repartição, a penalidade é a demissão. Então, eu expor o que é uma conduta escandalosa é uma motivação que está prevista dentro da forma e não no motivo. Motivo é um elemento de um ato administrativo. Motivação não. Tá certo? Motivação não. Outra coisa que você precisa saber a respeito da motivação. A motivação, ela respeita uma teoria. Que teoria é essa, Guilherme? Teoria dos motivos determinantes. O que é que essa teoria fala? Ela fala o seguinte, que os motivos alegados para a prática de determinado ato administrativo devem ser verdadeiros. Porque se for falso, o ato é ilegal. E ato ilegal a gente anula. Então, lembra desses detalhes, que a motivação ela respeita a teoria dos motivos determinantes. E essa teoria diz que os atos alegados são verdadeiros. Porque um ato falso é considerado ato ilegal. E para a gente finalizar, a gente só precisa saber do objeto. O que é que o objeto fala, Guilherme? O objeto é o próprio ato. O próprio ato. É a demissão, é a suspensão, é a nomeação, é o próprio ato. Então, competência, finalidade, forma, motivo e objeto estão previstos aqui. Estão previstos aqui nesse slide, nos pontos mais importantes. De boa? Tranquilo? Até aqui? De boa, Guilherme. Pode prosseguir. E aí, bora dar continuidade a respeito agora dos atributos, a respeito das características. Agora nós iremos falar sobre os atributos. Atributos. Que atributos são esses, Guilherme? Atributos, você lembra dessa palavrinha aqui, ó. Atributos são características. Características. Atributos são características. Beleza, elas são características. E aí tu vai lembrar dessa palavrinha aqui, ó. Pat. Aí tu vai lembrar dessa palavrinha aqui. Pat. Os elementos, lembra do COFINFOMOB. Os atributos que são características, tu vai lembrar da PAT.
Parte é o que, Guilherme? É presunção. De quê? De legitimidade e de veracidade. A, Guilherme, de autoexecutório. Executoriedade. T, Guilherme, de tipicidade. E o I, de imperatividade. Esses são os atributos. Esses são os atributos. Esses são as características dos atos administrativos. É a PAT, presunção de legitimidade e veracidade, de autoexecutoriedade, de tipicidade e de imperatividade. Beleza? Então, prestem atenção nesses detalhes. Guilherme, agora começa a me falar de um por um sobre os atributos. Vamos começar aqui pelo primeiro. Vamos começar aqui pela presunção de legitimidade e veracidade. Vamos começar pela presunção de legitimidade e veracidade. A primeira coisa que vocês precisam saber a respeito dos atos administrativos é o que é uma presunção de legitimidade, Guilherme. É aquela presunção que está prevista na lei. E de veracidade, aquela presunção é verdade. Aqui é aquela famosa fé pública que a gente diz que o servidor público tem. Porque todos os atos administrativos estão previstos na lei e presume-se que são verdade. Só que aí vocês precisam saber do seguinte: essa presunção aqui, ela está prevista em todos os atos administrativos. Ela está prevista em todos os atos administrativos. Em todos os atos. Só que essa presunção aqui é uma presunção relativa. Por que relativa, Guilherme? Porque ela admite-se prova em contrário. Não é absoluta, não. Ela admite-se prova em contrário. Ela tem um nomezinho chamado assim, ó, iuris tanto. Guilherme, essa viadagem aqui, tu não costuma fazer essas viadagens. Eu só tô falando essa viadagem aqui porque essa viadagem costuma cair em prova. Esse latim costuma cair em prova. Ela é uma presunção relativa, é iuris tanto, porque diz que existe a possibilidade de prova em contrário. Ela é relativa. Só que aqui acontece uma inversão no ônus da prova. Inversão do ônus da prova. Que diabo é isso, Guilherme? Que palavra difícil. Vamos facilitar esse negócio? No direito, principalmente no direito penal e no processual penal, diz o seguinte: quem alega tem que provar. Se eu acusei fulano de tal, eu tenho que provar que ele é acusado. Se eu aprovei que ele roubou, eu tenho que mostrar como ele roubou. Aqui não. Aqui acontece uma inversão do ônus da prova. Aqui quem tem que provar que aquele ato não é legal, que aquele ato não é verdade, não é a administração pública, não. É o administrado. Por quê? Porque aqui acontece a inversão do ônus da prova. Aqui, o ato já nasce pronto para produzir seus efeitos, até que se prove o contrário, até que ele seja anulado ou revogado. Mas ele já nasce pronto. Beleza? De boa? Então, essa é a presunção de legitimidade e veracidade. Está prevista em todos os atos administrativos. Essa presunção é relativa, admite-se prova em contrário. Aqui acontece uma inversão do ônus da prova. Inversão por quê? Porque aqui quem alega não tem que provar. É o administrado que tem que provar que aquele ato não é legítimo, que aquele ato não é verdade. Porque os atos administrativos, por causa dessa característica,
já nascem prontos para produzir seus efeitos. Tranquilo? De boa? Alguma dúvida até aqui? Vamos continuar aqui agora a respeito de mais um atributo. Iremos falar agora sobre a autoexecutoriedade. Iremos falar sobre a autoexecutoriedade. Bora lá. Autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Beleza? Beleza, Guilherme. Bora lá. Falar um pouco sobre a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade, você vai lembrar do seguinte. Você vai lembrar do seguinte, que a administração pública ela não precisa de autorização para praticar o ato. Não precisa de autorização do Poder Judiciário para praticar o ato. Autorização do Poder Judiciário para praticar o ato. Praticar o ato. Não precisa. Não precisa de autorização do Poder Judiciário para praticar o ato. Inclusive, na autoexecutoriedade, existe a possibilidade do uso da força. Existe a possibilidade do uso da força. Beleza? Beleza, Guilherme. Mas aí eis a pergunta. A autoexecutoriedade está prevista em todos os atos administrativos? A resposta é não. Não está previsto em todos. Em todos. Me dá um exemplo, Guilherme, de um ato administrativo que não tem essa característica da autoexecutoriedade. O exemplo que sempre cai em prova é a multa. A multa não tem a característica da autoexecutoriedade. A multa não tem essa característica da autoexecutoriedade. Beleza? De boa? Tranquilo? Tranquilo, Guilherme. Mas aí, Guilherme, essa autoexecutoriedade, ela é dividida em duas, não é? É sim. Essa autoexecutoriedade aqui, ela é dividida em exigibilidade e executoriedade. Beleza, me explica, Guilherme, o que é uma e o que é outra. A exigibilidade são aqueles meios indiretos de coerção. É aquela famosa pressão. É aquela famosa sugesta que nós piauienses costumamos falar. É aquela velha pressão, aquele velho H. Já a executoriedade não. Executoriedade é colocar a mão na massa. Colocar em prática aquela manifestação unilateral. É aquele exercer aquela função sem precisar de autorização judicial. Inclusive, o uso da força. Aqui são os meios diretos de coerção. Aqui, é ir. E pronto. Por isso que a autoexecutoriedade é a soma de exigibilidade mais executoriedade. É a soma dos meios indiretos com os meios diretos para dar a autoexecutoriedade. Tranquilo? De boa? Então, bora para o próximo atributo. Tipicidade. Tipicidade. A tipicidade é a mais tranquila de todos. A tipicidade está prevista em todos os atos e nada mais, nada menos é do que a previsão legal. Legal. Aqui ela está ligada ao princípio da legalidade, da reserva legal. Ela está ligada a esses dois princípios.
Tipicidade nada mais, nada menos é do que previsão legal. Nada mais, nada menos é do que especificamente o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal. E aí, para a gente finalizar os atributos, vocês vão ver quando for responder as questões no final, que é de boa, que não tem estresse nenhum. Por último, a imperatividade. Imperatividade do PAT. Imperatividade. Bora lá. Imperatividade. Aí nós precisamos fazer um lembretezinho lá do início. Lembra que o ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública, agindo com superioridade, agindo com a personalidade jurídica de direito público? Sim, Guilherme, eu lembro. Então, essa imperatividade aqui nada mais, nada menos é do que uma manifestação unilateral. Manifestação unilateral de vontade. De vontade. Aqui, a administração pública não pede autorização de ninguém, não. Ela só faz, porque ela está agindo com superioridade. Ela está agindo aqui com o famoso poder de império. É um poder que a administração pública age com supremacia. Aquele poder extroverso que age com superioridade. Aí eu pergunto, Guilherme, todos os atos administrativos têm essa característica da imperatividade? De jeito nenhum. Nem todos possuem essa característica. Nem todos possuem. Nem todos possuem. Me dá um exemplo, Guilherme, de um ato que não possui a imperatividade. Atos negociais. São atos que não possuem essa característica da imperatividade. Beleza? Então, prestem atenção nesses detalhes. Prestem atenção nesses detalhes. Beleza? Então, vamos dar continuidade à nossa brincadeira sobre os atos administrativos para a gente responder as questões. Nós só precisamos falar agora sobre as espécies de atos administrativos. Guilherme, quais são as espécies de atos administrativos? Aí nós vamos precisar lembrar disso aqui, ó. NONEP. NONEP. NONEP, Guilherme, que diabo é isso? NONEP são as espécies de atos administrativos. NONEP, o N de atos normativos. O O de atos ordinatórios. O outro N de atos negociais. O E de atos enunciativos. E o U de atos punitivos. Essas são as espécies de atos normativos, de atos administrativos, aliás. Essas são as espécies. NONEP, normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Essas são as espécies de atos administrativos. E aí nós vamos começar a falar sobre o NONEP. Primeiro, atos normativos. Guilherme, o que são atos normativos? São atos que têm como objetivo dar fiel execução à lei. Execução à lei. Esses atos normativos aqui, eles não podem inovar no ordenamento jurídico. Inovar no ordenamento jurídico. Ordenamento jurídico. Que é isso, Guilherme? Eles não podem criar leis, em regra. Não podem criar leis. Aqui, esses atos administrativos,
ele tem um caráter secundário. Eles só servem para complementação, para fiel execução da lei. Eles completam. Eles não podem inovar no ordenamento jurídico. Esses atos normativos aqui são de competência do presidente da República, do chefe do Poder Executivo. São esses atos normativos. Guilherme, me dá um exemplo de um ato normativo. O exemplo é o decreto. O decreto costuma cair demais em prova para você falar o que é que ele é. Ou um ato normativo. Me dê um exemplo de um ato normativo, é um decreto. De boa? Tranquilo? Tranquilo, Guilherme. Vamos para o próximo passo. Vamos para o próximo passo agora falando sobre os atos ordinatórios. Ordinatórios, mesma coisa. Atos ordinatórios. De ordem. Ordinatórios. São atos que têm como objetivo a regulação do funcionamento. Disciplinar o funcionamento dos órgãos e seus agentes. Esses atos ordinatórios aqui, eles decorrem do poder hierárquico. Por que, Guilherme, poder hierárquico? Porque esse poder hierárquico aqui é que é o responsável por disciplinar o funcionamento de quê? Funcionamento dos meus órgãos e dos meus agentes. Dos meus órgãos e dos meus agentes. Então, essas ordens, elas decorrem do poder hierárquico, que é o responsável por disciplinar o funcionamento dos meus órgãos, dos meus agentes. Tá certo? É muito parecido, Sávio. É muito parecido. Ato normativo com poder normativo, certo? É muito parecido. O poder é como se fosse um instrumento, a ação. O ato administrativo é como se fosse a materialização daquela ação. Entendeu? O poder é a própria ação e o ato é a materialização daquela ação. Tranquilo? De boa? Bora prosseguir. Esses atos ordinatórios, que são atos que dão ordens, eles não produzem efeitos externos. Esses atos aqui não produzem efeitos externos. Não produzem efeitos externos. Não produzem efeitos externos. Tá certo? Eles não produzem efeitos externos. Guilherme, me dá um exemplo de um ato ordinatório. Lembra das portarias. Lembra dos circulares, que são atos que servem para disciplinar o funcionamento interno de um determinado local. Tranquilo? De boa? Bora para a próxima espécie de ato administrativo, que é o ato negocial. Atos negociais. Bora lá. Atos negociais. Os atos negociais são aqueles atos que o particular precisa de prévia anuência para praticar determinado ato. Para praticar determinado ato. Ele precisa que a administração pública autorize. Esse ato negocial é um ato que não possui. Ele não possui. Esse ato aqui, ele não possui
um caráter coercitivo, não possui coercibilidade. Esse ato não possui imperatividade. Esse ato não é um ato autoexecutório. Verdade. Ele não possui essas três características: a coercibilidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Tá certo? Eles não possuem essas características. De boa? De boa, Guilherme. Eu entendi essa parte. Mas esses atos negociais, eles podem acontecer tanto de forma vinculada como de forma discricionária, Guilherme? Pode sim. Esses atos aqui, eles podem acontecer de dois tipos. Eles podem acontecer de forma vinculada, como também podem acontecer de forma discricionária. Eles podem acontecer de forma vinculada ou de forma discricionária. Podem acontecer dessas duas formas, de forma vinculada ou de forma discricionária. Vinculada ou discricionária. Guilherme, me dá um exemplo de um ato negocial vinculado, um tipo de licença. E discricionário, Guilherme, um tipo de autorização. Então, atos negociais são aqueles que precisam de uma prévia anuência da administração pública para praticar determinado ato. CNH, Carteira Nacional de Habilitação, é um ato negocial, Guilherme? É sim, um ato negocial. Porque para você dirigir, você precisa que o Estado lhe autorize, mediante a expedição da CNH, quando você preencheu aqueles requisitos estabelecidos em lei. Tranquilo? De boa? Bora para os dois últimos. Vamos para as duas últimas espécies de atos administrativos. Atos enunciativos. Guilherme, o que são atos enunciativos? São aqueles atos que declaram uma situação pré-existente. São aqueles atos que declaram uma situação pré-existente. Aqui não tenho que falar, em emitir opinião. Aqui não tenho que falar em juízo de valor. Aqui não emite opinião, aqui não emite juízo de valor. Aqui só declara uma situação pré-existente. Aqui não emite opinião, aqui não emite juízo de valor. Aqui nós estamos falando, como exemplo, nós estamos falando dos atestados. Nós estamos falando aqui dos atestados. Nós estamos falando dos pareceres. Aqui nós não estamos falando de emissão de opinião, nós não estamos falando de juízo de valor. Lembrando que esses atos enunciativos aqui, eles não podem ser revogados. Por quê, Guilherme? Porque aqui não tem declaração de opinião, não. Aqui só está declarando uma situação que já existe. Por exemplo, se você já foi preso, na tua ficha de antecedentes criminais vai acontecer essa prisão. Se eu anular aquele atestado com os antecedentes criminais, vai continuar lá na tua ficha a tua passagem pela polícia. Então, não podem ser revogados esses atos enunciativos. Não podem acontecer a revogação. Tranquilo? E por último, a gente vai falar dos atos punitivos, para a gente responder as 5 questões e finalizar o nosso encontro. Atos punitivos, nós estamos relacionados à aplicação de sanção. Aplicação de sanção. Guilherme, aí vai depender, não é?
Vai sim. Por quê? Se aquela pessoa que cometeu a ilegalidade, a irregularidade, for um particular, o poder de polícia é que vai ser responsável por aplicar aquela sanção. Agora, se for um servidor público ou um particular com vínculo, aí é o poder disciplinar que vai ser o responsável por aplicar aquela sanção. Beleza? Então, esses são as espécies de atos administrativos no NEP. Então, nós já falamos sobre aquelas disposições preliminares, falamos dos requisitos de validade, das características e das espécies de atos administrativos, tá certo? Como eu já falei, é um assunto grande, é um assunto extenso, onde ainda tem mais um pouco de conteúdo para a gente falar, como, por exemplo, as formas de extinção dos atos administrativos, a convalidação, usurpador de função, agente necessário. Nós precisamos de um pouco mais de tempo para concluir esse assunto, mas nós já demos uma andada boa, que costuma cair em prova. E vocês vão ver agora. Beleza? Vocês vão ver agora com essas questões. Primeira questão. Acerca dos atos administrativos, julguem os itens a seguir. Julguem o item a seguir. A incompetência é um vício que pode comprometer os atos administrativos, sendo caracterizado quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que praticou. Certo ou errado? E aí, senhores? A primeira questão, enquanto eu bebo água, é certo ou é errado? Incompetência é caracterizado por um ato não estar incluído nas atribuições legais de quem praticou? Me deem a resposta aí, que eu já falei. Certo ou errado? Incompetência é aquele vício relacionado ao ato ser praticado sem estar dentro das atribuições legais de quem praticou. Então, está correto aqui. Incompetência é um vício quando o ato não estiver dentro das atribuições legais de quem praticou. Tá certo? Então, primeira questão está correto. Os atos administrativos complexos resultam da manifestação de dois ou mais órgãos em que a vontade de um é instrumental em relação à do outro, que pratica um ato principal. E aí, ato complexo lembra do sexo, que é dois ou mais órgãos praticando um ato. Aqui está parecendo mais com um ato composto. Aqui está parecendo mais com um ato composto, onde um órgão faz um ato, o outro aprova e eles praticam dois atos distintos. Aqui está errado. Sexo, lembra do sexo, dois ou mais órgãos fazendo um único ato. Aqui não é um ato complexo, e sim um ato composto, tá certo? É um ato composto e não um ato complexo. Terceira questão. O entendimento de que o ato administrativo é considerado válido até que se prove em contrário corresponde ao atributo da... E aí? O ato administrativo é considerado válido até que se prove em contrário. Corresponde a qual atributo? A tipicidade, a exigibilidade, a presunção de legitimidade, a imperatividade ou a autoexecutoriedade? E aí, qual é aquele atributo que nasce pronto para produzir seus efeitos até que alguém prove o contrário? Porque é uma presunção relativa. Presunção de legitimidade. Nosso gabarito é letra C. Presunção de legitimidade. Quarta questão, Guilherme. Os atos administrativos
que provém de manifestação de vontade privativa dos chefes do Poder Executivo, resultantes de competência administrativa, dão curso à fiel execução da lei. São denominados. Qual é o ato que dá fiel execução à lei, Guilherme? São os atos normativos. Me dá um exemplo de um ato normativo, Guilherme. Decreto. Então, nosso gabarito é letra E. Decreto é um ato normativo, onde ele tem como característica dar fiel execução à lei. Então, nosso gabarito da quarta questão é decreto. E por último, o entendimento de que os atos administrativos gozam de presunção da legitimidade significa que esses atos, letra A, atestam fatos verdadeiros, não se admitindo prova em contrário. Letra B, são emitidos em conformidade com a lei, até que se prove o contrário. Letra C, se impõe aos administrados independentemente de concordância, que mais um ato imperativo, se sujeitam ao controle discricionário do Poder Judiciário e são executados pela própria administração, sem intervenção do Poder Judiciário. Aqui parece mais um ato executório. Lembra, presunção de legitimidade é aquele ato que está conforme a lei, mas existe a possibilidade de prova em contrário. Então, nosso gabarito é letra B. Nosso gabarito é letra B. E aí a gente finaliza o nosso encontro de hoje. Lembrando sempre que a persistência é o caminho do êxito. Então, persistam, continue lutando, continue caminhando, continue buscando o teu sonho, porque eu tenho certeza que logo, logo ele vai se concretizar. Tranquilo? Vou aparecer aqui só para a gente conversar um pouco sobre o que a gente acabou de falar. Beleza, a gente finalizou essa parte que eu queria trazer para vocês. Foi um encontro um pouco rápido, apesar dos pesares, a gente conseguiu dar continuidade. Conseguimos concluir o nosso encontro de hoje, conseguimos concluir essa aula, essa parte de atos administrativos. E eu falo para vocês o seguinte, esse assunto é muito importante, esse assunto costuma cair muito em prova. Beleza? Beleza, Guilherme. Mas aí, eu também queria trazer algumas orientações e algumas informações para vocês a respeito do Especificando Concurso. Especificando Concurso é um novo cursinho, é um novo preparatório, aliás, é um novo preparatório aqui nessa nossa região, onde já tem como objetivo preparar para carreiras policiais, para concursos de carreiras policiais, seja PM Bahia, que é o evento de hoje, seja Polícia Civil, seja Guarda Municipal, eles estão com o objetivo de dar continuidade a esse projeto e eles estão com uma promoção. A promoção para Guarda Municipal de Teresina é um concurso que está previsto para o próximo ano, com a abertura de novos quartéis das guardas municipais. Eles estão precisando de efetivo, então são concursos que irão acontecer, é um concurso que irá acontecer, e aí o Especificando Concurso já está adiantando o seu projeto e trazendo uma promoção para vocês. Então, quem tiver interesse, já entra em contato lá no Instagram deles, Especificando Concurso, e já conversa lá com os administradores, que tem projeto bacana lá, entre a Guarda Municipal, entre outras carreiras policiais. Interessados, só entre em contato com eles lá. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção de todos. A gente conseguiu bater os nossos objetivos e logo, logo a gente está com um encontro marcado para terminar esses atos administrativos, para continuar esse aprendizado totalmente gratuito para você. Beleza? Então, um abraço e até